Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Já estamos chegando aqui na nossa 10ª aula da unidade 2. E nesse período em que vocês estão nesse curso de Segurança Digital e Proteção de Dados na Governança Pública, a gente está chegando na nossa 10ª aula. Vamos falar um pouquinho sobre casos reais, como evitar. Você já com certeza chegou até aqui, já deve ter passado por um pouquinho dessa conscientização, está tendo um pouco de conhecimento, ainda que seja no termo conceitual, que é o que a gente está se propondo aqui, mas você já tem uma noção, como servidor público, a sua importância, essas técnicas, os mecanismos que existem, a questão legal, e agora a gente vai dar uma analisada sobre alguns casos reais para a gente poder se inteirar um pouquinho e aprender com essas situações que já aconteceram e servem para nós como um alerta e um aprendizado também. Então, a gente vai se inteirar um pouco mais sobre esses casos reais que existem e vamos tentar aplicar um pouquinho ao nosso contexto amazônico, principalmente por conta do evento que está por acontecer agora na região do Belém do Pará, que está em voga e isso, de repente, chama a nossa atenção. Então, nessa situação aqui, nós vamos entender um pouco mais sobre essas experiências e essas experiências práticas para a gente poder fortalecer a nossa governança digital, tá? Que é no serviço público paraense, principalmente você que, de repente, é de uma prefeitura, de um órgão público estadual, ou até mesmo é um participante de um órgão público federal no contexto amazônico. Você já, de repente, pode estar entendendo que esse momento em que a gente está vivendo, ele, de repente, representa um momento que a gente tem que fazer uma análise, discutir um pouco mais sobre isso, para tentar evitar as vulnerabilidades que cada um de nós, de repente, pode causar ou pode impedir que aconteça, principalmente nesse contexto dos desafios da COP30 que está por acontecer. Bom, nesse sentido aqui, a gente já deve ter passado, e você, de repente, se chegou até aqui, com certeza já passou por algumas coisas que nós já falamos, que é as ameaças digitais, alguns sistemas seguros, também deve ter entendido um pouquinho sobre a cultura organizacional, que realmente é importante para criar um costume de boas práticas também e técnicas que o servidor público, embora não conheça todo o conteúdo na parte de tecnologia, mas no seu dia a dia, como a tecnologia já está enraizada na nossa vida, ele precisa também internalizar isso dentro da sua atividade pública, da sua atividade de trabalho. Então, vamos dar um passo além agora e analisar um pouquinho esses casos reais. Vou trazer para vocês algumas reportagens dessas situações quando aconteceram e a dimensão que cada um, no caso, teve dentro do serviço público e na sociedade também. E como é que a gente faz para poder tentar evitar que isso não aconteça, principalmente conosco. Bom, alguns casos reais, eles que nós vamos estudar aqui, eles podem parecer que estejam bem distantes da gente, porque normalmente a gente imagina que sempre na casa do vizinho que acontecem os problemas, né? Em casa tá tudo bem, não vai acontecer nada, não tem problema, eu acho que eu já fechei a porta, não me lembro, mas está tudo certo. Então, esses pequenos costumes e hábitos a gente considera que pode muito mais acontecer no vizinho do que na gente, né? Então, a verdade é que qualquer instituição pública, dependendo do nível de esfera, ela pode estar sujeita a esses problemas, quer seja um ministério ou uma prefeitura de pequeno porte. Todas essas questões precisam ser evidenciadas, principalmente batidas maciçamente para a gente poder ter isso como um hábito, né? Como um hábito de fechar a porta, de levantar, de dar um bom dia. Então, essas coisas devem estar bem arraigadas dentro da nossa mente com relação ao nosso trabalho de atividade como servidor público. Então, a gente vai tentar identificar essas vulnerabilidades comuns, perceber como é que esses erros se deram e tentar fechar as brechas do nosso trabalho para que isso não aconteça. Nessa visualização dessas práticas de ataque, a gente vai tentar entender, embora a gente não entre no mão na massa,
para você ver como é que um ataque funciona, porque existe diversos tipos de ataques que o atacante pode poder dispor no seu canivete suíço, né? Cada momento ele pode utilizar uma, dependendo da vulnerabilidade que ele encontrar. Então, a gente não vai exatamente entrar nessa prática, mas a gente vai ver justamente como é que se deu essa prática. Compreender como esses invasores também, eles exploram essas falhas no contexto da governança pública, ok? E a gente vai tentar ver o que a gente pode conseguir para prevenir. É difícil você manter uma garantia de segurança 100%, então ninguém oferece esse tipo de garantia, né? Se oferecer, provavelmente está mentindo ou não está sabendo o que está falando. Então a gente vai tentar entender para desenvolver planos adaptados à realidade amazônica, para que a gente possa seguir e ter essa condição de poder não errar, ou errar menos, né? Vamos lá? O primeiro que a gente vai conversar um pouco mais aqui, a gente até deve ter citado um pouquinho ele nas aulas anteriores, é o caso deixa eu abrir aqui, do ataque de ransomware ao STJ em 2020, ok? Esse foi um ataque que, à época, teve uma repercussão, porque é um órgão de justiça, tá? E ele, apesar de ter sido um dos maiores ataques, os hackers eles sequestraram milhares de arquivos, eles deram uma paralisada nos serviços, ok? Deixaram o tribunal do ar fora do ar por algum tempo, tá? Um período de uma semana, inclusive. Eu vou abrir para vocês aqui para a gente entender um pouco mais a reportagem sobre esse fato, porque ela traz para a gente aqui um pequeno aprendizado aqui. Eu vou abrir aqui para vocês sobre o escândalo, no caso do STJ, ok? Coisa rápida. Esse escândalo, STJ, e sobre essa questão de ransomware, ou seja, esse tipo de ataque, como eu tinha falado, aproveitando esse ensejo do STJ, ou seja, essa informação de caso real, eu vou mostrar para vocês uma ilustração que dá uma dimensão para aquele que não conhece como funciona justamente um ataque no mão na massa, hands-on, que a gente chama, mas para você ter uma noção bem assim conceitual de como funciona um ataque de ransomware, tá? Observa comigo aqui, tá? Uma ilustração desse vídeo, tá? Não sei se você deve estar vendo aí. Se você estiver vendo, acompanha junto comigo. Aqui você tem aqui, por exemplo, uma situação comum, corriqueira, tá? De uma pessoa que está no seu dia a dia de trabalho, servidor público lá, vê uma imagem, vê um bom dia, boa tarde, vê uma imagem, vê um linkzinho e dá uma clicadinha lá. Nessa hora que ele dá uma clicadinha, aparentemente nada acontece, ou uma coisa inocente, uma foto de um bebê, alguma coisa assim, ok, nada de novo, vamos seguir o trabalho. Só que nesse momento, o script que já foi pré-determinado para que possa fazer, digamos, rodar dentro da máquina, começa a fazer o seu trabalho. Começa a iniciar identificando todos os níveis de segurança que existem lá dentro, começa a fazer um mapeamento, começa a realmente buscar todas as informações necessárias para que o atacante lá fora possa estar municiado de informações, porque nessa hora, novamente, informação pode ganhar a guerra, e ele começa justamente a identificar os possíveis hosts, ou seja, os nós, os pontos lá mais sensíveis, e começa a iniciar o seu ataque. Ninguém está vendo. Um submarino passando, você dificilmente vê na superfície, ele está lá embaixo. E aí começa justamente também o atacante iniciar o seu processo passo a passo, como eu falei antes, ou como já tinha dito. Não precisa ser exatamente no mesmo dia que você clica e acontece a coisa. Então, isso tudo vai acontecendo durante um período, um tempo, tá? Então, à medida que isso vai acontecendo, nada
nada de mal vai sendo notado, até um momento em que, de fato, tudo que esteja sido predeterminado a acontecer nesse ataque já esteja realmente sob o controle do atacante. Então, a partir do momento que isso começa a ter mata-se os programas de segurança, começa a acontecer a remoção de backups locais que foi identificado pelo arquivo, um artefato malicioso, começa-se a criar novas regras de firewall, ou seja, ele já começa a determinar, ou seja, ele está preparando o terreno para de fato aparecer e se demonstrar no ataque. E a desinstalação de programas de segurança, ferramentas de segurança, tudo que ele já viu que realmente pode ser um problema para o ataque dele, já começou a fazer uma contraofensiva, ou seja, começou a dominar esses espaços aí. Quando de fato ele consegue observar tudo, aí ele começa o ataque. Então esse ataque começa justamente com uma mensagem de pedido de resgate, e aí começa o problema, quando realmente começa a se desligar todos os sistemas e começa a ter a chamada mitigação de problemas, inicia-se os protocolos justamente de incidentes cibernéticos. Aconteceu o incidente cibernético, a coisa não aconteceu exatamente imediatamente, mas já vinha acontecendo um bom tempo, e se não houver justamente todo esse arcabouço de defesa da parte cibernética, provavelmente você vai chegar nesse ponto aí, e esse ponto pode ser danoso até irreversível. Ok, pessoal? Bom, era o que a gente tinha para passar. Vamos seguir adiante com o nosso conteúdo, ok? Ataque hacker. Isso aqui, eu estou fazendo isso aqui, você pode também, inclusive, fazer uma pesquisa sempre que você precisar, para você entender como é que esse tipo de ataque se dá. E normalmente, deixa eu colocar a tela, acho que vocês não estão enxergando aí, devem não estar enxergando, tá? Mas eu vou abrir aqui para vocês, desculpa só o delay aí, time. Tá aqui, ok. Vou tirar aqui as permissões. Ok. Bom, eu acredito que vocês estejam vendo. Eu vou dar mais uma testada aqui para saber se de fato estão. Ok? Bom, acredito que agora sim. O do o STJ, a gente vai citar ele aqui, porque na verdade ele teve uma relevância, pelo simples fato de que um dos motivos que acarretou nesse, nesse ataque foi o. Deixa eu colocar aqui para vocês abrir um pouco melhor, certo? A gente sempre estava falando nas aulas anteriores do fato da gente poder ter sistemas redundantes de backups. Eu acho que você deve ter visto essa aula. Então, por exemplo, numa situação como essa, a ausência de alguns sistemas redundantes, que a gente chama, tá? E backups protegidos, eles causam certas falhas nesse tipo de problema, ou causam esse tipo de problema, certo? No caso aqui, a gente tem uma reportagem do G1 que diz que o sistema de informática do tribunal ele foi invadido ou foi alvo de um ataque hacker que a Polícia Federal, com seus peritos, fizeram as investigações devidas. Mas entenda que os técnicos eles identificaram uma indisponibilidade do sistema e eles afirmaram ter encontrado um arquivo que pode ser o vírus ou pode ter sido um vírus. Aí a pergunta é quem foi que deixou isso entrar, né? Quem foi o causador ou a brecha de segurança para que o vírus pudesse ter livre acesso nos sistemas informáticos do tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, para que realmente acontecesse esse ataque. Entenda que, às vezes, a gente pode estar no nosso dia a dia e esse ataque, ele nem sempre acontece imediatamente. Pode ser que ele já esteja lá um tempo adormecido, ou pelo menos o atacante, digamos, encontrou a brecha e está lá dentro e sabe que está lá dentro, está se comunicando com o seu artefato malicioso, esperando o momento certo, ou pelo menos esperando que o script seja executado,
para que ele possa, no caso, começar a agir e ter o seu êxito, certo? Então, nesse interregno dessa notícia aqui, a gente observa que, na verdade, a falha pode ter acontecido pelo um backup, ou pelo menos alguma invasão que, de fato, dificilmente eles vão encontrar o culpado de fato, mas eles fatalmente vão sofrer os danos desse ataque. E numa situação como essa, vamos voltar aqui para o nosso slide. Numa situação como essa aqui, a gente entende que, havendo uma invasão, as formas que você tem agora, como da área da TI, é iniciar os protocolos de mitigação e de plano de incidentes, né? Você começa a fazer o passo a passo, então começa a tomar as primeiras medidas, tá? Para começar a mitigar esse tipo de problema. Claro, né? Os sistemas vão cair, alguns sistemas vão ficar fora do ar, então isso já é um problema que vai afetar a população que de fato depende desse serviço. Você também, como lição para aprender sobre não ter mais esse tipo de problema, é migrar soluções digitais. Você não precisa, não basta simplesmente ter esse cuidado da migração. É preciso que você faça realmente umas configurações corretas. E o que é interessante, que nessa situação, o que de fato pode ter acontecido foi uma falta de configuração adequada. Vamos voltar aqui. Aqui. Ok. Pode ter sido uma falta de configuração adequada, entendeu? Pode ter sido N fatores, mas o ponto mais importante é o tempo que você vai levar para poder restabelecer esses serviços. No caso da equipe de TI, o pessoal da área de segurança cibernética, de defesa cibernética, de repente pode ter aproveitado. Claro que, provavelmente, pelo que a gente observou na matéria, eles tiveram tempo suficiente e também tiveram que preservar algumas formas para poder preservar, porque de fato isso acaba sendo um local de crime. Preservar as formas, o formato, a metodologia, ou tentar identificar a forma que o atacante adentrou no sistema, para tentar identificar o autor e possivelmente a polícia envolvida nisso, poder identificar o atacante e com isso tentar chegar ao autor autoria do crime. Então, no Pará, hoje, a gente sabe que existem muitos órgãos que também ainda centralizam, no caso, os seus dados em servidores locais, e às vezes esses servidores são poucos preparados, às vezes desatualizados, funcionam de maneira precária, e isso serve como alerta para a gente na nossa região. Você imagina agora uma situação de uma prefeitura ribeirinha, com poucos recursos, perdesse, digamos, um sistema como folha de pagamento. Olha o impacto que isso teria na vida das pessoas e principalmente na família dos servidores, que depende do recurso, depende do seu salário para poder manter. E às vezes, em algumas situações, infelizmente, o pagamento do servidor é uma das formas de movimentar a economia local. Aí você, por aí, tira o tipo de problema que um ataque como esse causaria. Seguindo no nosso próximo caso de uso, nós temos aqui o vazamento do Ministério da Saúde. Isso aí aconteceu em 2021. A gente observou que o problema foi causado por uma configuração inadequada de um servidor de nuvem. Olha, observa só. Apesar de você ter sua infraestrutura local, que alguns órgãos ainda detêm, você optando ou partindo também por uma redundância de infraestrutura em nuvem, ou seja, servidores que estejam alocados em outros lugares na região do globo, ainda assim, se você não manter uma configuração que realmente blinde a sua infraestrutura, você pode ter esse tipo de problema. O erro identificado aqui é a falta de configuração segura nos sistemas de nuvem, ou seja, um servidor que não está dentro do ambiente público, ou seja, dentro do prédio público. Então, essa matéria aqui também, ela teve repercussão nacional. Vou mostrar para vocês aqui a matéria rapidamente. Ela também teve repercussão nacional,
porque ela foi matéria de jornal à época, tá? Essa aqui, tá? Se vocês conseguem identificar, nova falha do Ministério da Saúde expõe dados de 243 milhões de brasileiros na internet. Olha o prejuízo disso aí por conta justamente desses dados terem vazado, tá? E ele foi um vazamento que o jornal à época informou, certo? Incluiu informações de pessoas que já morreram. Olha só o estrago que poderia ter sido feito, de repente aconteceu, dependendo da sua expectativa. E houve essa exposição cadastral. Os dados mais importantes que você às vezes precisa para poder criar ou gerar um cadastro em algum outro sistema, que são os cadastrais. Então, esse tipo de falha grave, uma vez que esse dado está exposto, dificilmente você consegue ter a reversão desse problema. Informar a população é uma das medidas de segurança, tá? Para que todos comecem a fazer também a sua parte dentro dessa mitigação de problemas. Houve essa exposição cadastral, mas eles informam que não houve acesso às informações, ou seja, que eles estão informando é que algum atacante adentrou o sistema, conseguiu extrair esses dados e expôs na rede social, expôs na rede de computadores, na internet, ou na Deep Web, ou na Dark Web, para poder disponibilizar ou vender esses dados lá para fins criminosos. Mas, à época, esses dados aí e as informações que foram disponibilizadas eram de grande relevância justamente, principalmente, em algumas situações a gente observa que alguns setores, como se esse é o caso, caso de um setor de saúde, muito provavelmente empresas interessadas que não sejam idôneas, elas devem ter se interessado pelos dados que estavam presentes ali para fazer seus trabalhos aí, o que não seria exatamente ético, né? De qualquer forma, se elas não soubessem que esses dados estariam sendo vazados de um órgão. Seguindo aqui com o nosso conteúdo, esse vazamento aí foi de fato um vazamento que aconteceu. No contexto amazônico, à medida que de fato nós ampliamos esse entendimento para uso de sistemas na área da saúde, telemedicina, vamos imaginar em comunidades ribeirinhas, precisando garantir esses dados estejam protegidos. No contexto da COP30, que a gente tem que entender o reforço da importância de não expor informações que possam ser usadas contra a população mais vulnerável, isso aí realmente é algo que deixa a gente um pouco mais preocupado. Para você que é servidor público, nesse interregno de tempo em que está acontecendo esse evento, você de repente pode estar ou na linha de frente, ou na retaguarda, ou na verdade no apoio para que esse evento aconteça, e de repente em algum momento a sua atividade vai requerer que você tenha esse contato de cadastros, armazenamento, guarda. Então você tem que ter essa consciência, entender e aprender com esses erros. Seguindo aqui para a gente fechar com o nosso último caso de sucesso, já é um caso já mais notório no mundo, tá? No nível de Brasil. É o caso do vazamento da Cambridge Analytica, que aconteceu em 2018. Esse foi um caso emblemático, teve uma repercussão por semanas. Talvez você já tenha ouvido falar de um escândalo que eles identificaram, de usuários, milhões de dados de usuários do Facebook, né? Facebook que já tem acho que mais de milhões, muito mais centenas de milhões de usuários, e esses usuários ficam lá trocando informação, passando informação, dando dados, falando sobre a sua vida, dando informações do seu perfil. Então, esses dados foram coletados de maneira excessiva, sem uma transparência. O que aconteceu? Existe também, a gente também tem uma matéria sobre isso, eu vou expor rapidamente aqui, para a gente não se alongar muito, mas olha só, quando aconteceu esse fato, Cambridge Analytica, vamos ver aqui, essa aqui. Quando esse fato aconteceu, provavelmente, deixa eu ver se vocês estão visualizando aqui. Aqui. Quando esse fato aconteceu, muito provavelmente você estava despreocupado no Facebook e estava
trocando informação, trocando foto, dando endereço, dando informação do que você gosta, do que você não gosta, qual a sua tendência, seu lazer, a sua opção política. Então a gente não vai entrar no mérito político, mas sim na parte técnica do que aconteceu. Então esse fato aqui, ele foi um fato de grande relevância no mundo, gerou um escândalo internacional. Por quê? Porque pessoas, ou seja, eles ficaram cientes que, por conta de uma falha de questões de termos de uso do Facebook, um atacante, a gente pode até dizer assim, mas não seria o termo exato nesse contexto, mas um atacante aproveitou desse fato de poder conhecer um pouquinho sobre as pessoas, um pouquinho sobre a opinião das pessoas, e acabou por extrair esses dados de maneira interessada para que ela pudesse apontar intenções políticas de um tipo de pessoa em detrimento de outro tipo de pessoa. Então, isso acabou gerando favorecimento, de repente, a um e desfavorecimento a outro, o que pode acontecer também no setor público, porque se de fato acontecer vazamento de dados do seu órgão, e esse órgão, de fato, guarda dados que, para alguns atores dentro da sociedade, é interessante, é possível que um seja beneficiado por esses dados, em detrimento do outro, que não vai ter esse dado como público, mas como um dado vazado, e isso, de repente, pode expor até a sua própria privacidade como servidor, como cidadão, e, ao mesmo tempo, como servidor público, que, de repente, pode ser os seus próprios dados como servidor público que pode ter sido vazado. Então, numa situação como essa aqui, a lição que a gente tem é que nós devemos coletar apenas os dados estritamente necessários e informar os cidadãos como serão usados. Antes da LGPD, os dados eram solicitados à lá vão ter, né? Você pedia vários dados, até dados que não tem nem necessidade de existir dentro de uma ficha de cadastro ou de um cadastramento dentro de um sistema. Então, hoje em dia, você não tem mais essa necessidade, e é até bom que não se faça solicitação de dados que não vão ser relevantes ou de utilização de necessidade de utilização do órgão público, porque isso evita, porque caso exista uma situação de vazamento, pelo menos os dados que você tem lá são dados estritamente úteis ao seu órgão, não para outros devidos fins. Então, no Pará, quando a gente cadastra, digamos, pescadores, quilombolas, agricultores, famílias que estão vinculadas ou cadastradas em programas de assistência, nós precisamos garantir que essas informações não sejam exploradas por terceiros que queiram se beneficiar e, de repente, prejudicar esses grupos de pessoas ou essas pessoas. Então, a confiança do cidadão, ela depende da forma como a gente protege essas informações. Seguindo, alguns erros comuns do setor público, já estamos avançando para o final, elas continuam sendo quase que as mesmas e até corriqueiras. Algumas delas, no caso, o que a gente identifica como padrões de erros, são recorrentes nas instituições públicas. A gente já falou sobre senhas fracas e compartilhadas, ou seja, a senha que você tem, você pede para um colega utilizar só para quebrar um galho, e às vezes naquele momento, na pura ingenuidade, tanto sua quanto dele, essa informação é vazada por um terceiro que de repente não está tão ingênuo na história e pode prejudicar você, tá? Como servidor público. Você não quer responder uma bronca por isso. A falta de backup testado, ou seja, você fazer um backup ou participar de um backup ou informar os dados para um backup e depois de um tempo esse backup não ser testado. Então, especialmente isso, você realmente precisa se atentar e em fazer essa correção de erro. Sistemas desatualizados, se você não é responsável por isso, pelo menos perturbe ou dê uma dica lá para quem estiver dormindo no ponto, que diga assim, olha, esse meu sistema aqui está muito desatualizado, olha, eu ainda estou usando o sistema operacional, por exemplo, o Windows XP, olha, o Windows Vista, o Windows 10 já está quase descontinuado, então vamos atualizar para um sistema mais atual, vamos dar uma atualizada, olha, o meu Linux, ou o meu software aqui, ele já está mostrando aqui, está me mostrando aqui que não tem atualização, que tá antigo, que desde 2021. Aí dá uma pressionada no pessoal do TI para ver se eles dão uma
uma ajudada nesse sentido, né? Porque às vezes eu sei, você está no seu dia a dia, na sua atividade laboral ali, e às vezes não dá para se preocupar com isso, mas nessa hora, infelizmente, tem que dar uma atenção. Bom, o tá passando só um helicóptero aqui, pessoal. Não sei se você está ouvindo, mas vamos seguir aqui, vamos tentar seguir para abafar o som. Bom, outras situações de erros comuns que que a gente já conheceu. Phishing, gente, é o seguinte: você, como servidor público, normalmente no seu dia a dia, a sua mente pode não estar treinada para você identificar, observar isso. Você está treinado somente com a sua atividade fim. Numa situação como essa, os servidores às vezes clicam em links maliciosos por falta de treinamento adequado, certo? E às vezes até por descuido. Ah, o que é isso aqui? Peraí, clicou. Aí é uma imagem, é uma foto. Aí dificilmente você vai ter naquele momento do clique, a ação do atacante. Provavelmente isso pode acontecer dias ou meses depois. O que ele queria, na verdade, era só aquela brecha para poder estar lá dentro. Bom, a cultura da negligência, ou seja, você, de repente, a gente já falou sobre isso. Você considerar, no caso, a segurança digital como uma responsabilidade não apenas do pessoal da TI, mas a sua também, tá? Então, vou tentar trazer isso aí como prática para a nossa vida. Bom, no contexto amazônico, a COP30, a gente tem que falar sobre a questão da segurança pública no Pará. Como Belém vai ser vitrine mundial, inclusive, muitos dados vão ser conversados, analisados, explicados aqui no momento desse evento. De repente, você pode já ter passado, ele já pode ter passado ou está acontecendo no momento que você está fazendo esse curso, mas entenda uma coisa, a gente tem que entender que o mundo todo vai estar com um olhar voltado para nós aqui. E a gente tomar cuidado com relação aos dados e as informações estratégicas valiosas que o seu órgão detém ou guarda, ela é importantíssima, como mapas de desmatamento e conservação, se for o seu caso, dados de pesquisa científica sobre a biodiversidade, isso aí para as pessoas lá fora, para os agentes que às vezes até têm mais intenções com relação aos olhos da Amazônia. Para ele, isso daí é como se fosse ouro, informações valiosas de comunidades ribeirinhas, de indígenas, até registros essenciais sobre acordos ambientais que possam acontecer. Então, tudo isso daí pode ser e provavelmente vai ser objeto de discussão dentro desse assunto da COP. E você, se for um guardião desse dado, se atente com relação a isso. Como é que a gente evita esses erros, no caso, comuns na prática? Bom, educação digital, tá? É um fator que está acontecendo agora aqui, que você está recebendo, educação digital. Se puder, transmita isso para os seus colegas ou faça com que eles realmente tenham interesse em conhecer mais isso. Todos os servidores, independentemente da área, precisam se capacitar e começar a entender uma capacitação regular a adaptação a essas realidades novas na Amazônia. Políticas claras de senha, tá? Você precisa realmente começar a entender a necessidade e o benefício, apesar de ser um pouquinho complicado no início, mas o benefício das autenticações de multifatores obrigatórios, tá? Um plano de backup automatizado, como a gente já conversou, tá? Inclusive testados, backup que funcione de fato quando for necessário utilizá-los. E auditoria de sistemas, que isso aí já a gente tem que colaborar com o pessoal da área de TI para que eles possam realmente fazer o trabalho deles com afinco e a gente ficar protegido. Vamos lá para a conclusão e finalizando agora aqui. A gente olhou alguns casos reais, nós aprendemos sobre alguns ataques e falhas que não acontece por acaso, é um resultado de um descuido cotidiano, tá? Cada senha fraca, cada backup esquecido, algum e-mail clicado de forma descuidada, abre porta de fato e pode criar uma crise muito grande. A gente não consegue medir as proporções, a não ser que além de quando acontece, somente quando acontece. E para proteger tudo isso, apesar de nós já termos a LGPD, tá, que você já deve ter estudado no módulo 1 sobre isso, nós estamos não somente cumprindo ela para poder tentar nos resguardar, mas também garantindo direito aos cidadãos paraenses, fortalecendo essas instituições, tá? E assegurando que o Pará e a Amazônia estejam mais preparados, inclusive se tornando agora
aproveitando esse protagonismo que terão na COP30. Então, a segurança, ela realmente depende de cada um de nós, é um compromisso nosso mesmo. E vamos agora parar para refletir um pouquinho sobre a Amazônia com essa pergunta aqui, sobre a nossa visão sobre tudo isso. Se amanhã a base de dados do seu setor fosse exposta publicamente, o que isso significaria para a vida dos cidadãos amazônicos que confiam nas informações ou nas suas informações, aquelas que foram confiadas a você? E aí, já pensou? Não seria um desastre de imagem e um desastre também propriamente do ponto de vista prático? Isso realmente seria um problema gigantesco. Muito provavelmente iria afetar psicologicamente alguns servidores e até mesmo alguns cidadãos. Então, olha o dano que isso causa na sociedade. Então, pense nessas comunidades ribeirinhas que às vezes não têm nem noção de como isso funciona, os quilombolas, populações vulneráveis do Pará. Então, imagina só o estrago que isso pode causar. Bom, para a gente tentar pensar, e eu vou até pedir que você responda essa pergunta com a sua resposta, da forma como você entende, lá no fórum para os nossos colegas poderem compartilhar dessa ideia que você tem. De repente, a tua ideia pode ser uma boa ideia para ajudar um outro órgão que realmente está passando algum problema. Então, compartilhe lá se você julgar que ela é boa. Uma resposta boa para que a gente pode ter como um caminho, como um guia, é que esse problema ele significaria, no caso, uma quebra de senha, perda de direitos, abalo de confiança, de credibilidade das instituições públicas paraenses. Eu acho que ninguém quer isso. A gente quer trabalhar, ter o nosso dia, fazer a nossa atividade, voltar para casa, para nossas famílias, sem nenhum tipo de problema. Não chegar em casa, esses problemas não ficarem perseguindo a gente. Então, para a sociedade amazônica, seria se sentir mais protegida diante do próprio Estado, ok? Para o Brasil, especialmente nos tempos de COP30, seria um sinal de fragilidade diante do mundo a gente vacilar desse jeito. Então, vamos tentar se preservar, ok, gente? Então, a gente sabe que isso aí não precisa acontecer se a gente fizer nosso dever de casa. Bom, gente, no mais, era isso. Eu quero agradecer essa unidade com vocês. Nós chegamos a esse ponto. Na próxima semana teremos mais assuntos, mais conteúdos com os professores. Eu espero que você continue estudando, continue se preparando e continue se tornando o melhor servidor público que o serviço, que o cidadão, a sociedade pode ter, ok? Até lá e a gente se encontra por aí, ok? Um forte abraço e eu desejo para vocês aí tudo de bom.